Você ouve Bora Brasil. Bora Brasil. Bora Brasil. 13h54, já voltando com o Bora Brasil, aqui na Rádio Bandeirantes, nessa tarde de sexta-feira, agradecendo sempre a todos vocês pelo carinho. Bom, a gente tem visto um movimento muito grande lá em Brasília, principalmente na CPI da Covid-19, para investigar a Prevent Senior. A Prevent Senior, que vende planos de saúde, nós sabemos muito bem disso, e que teria feito, Ana, alguns testes com alguns pacientes sem que eles soubessem. Por exemplo, ministrando medicamentos que não são autorizados, que não têm qualquer liberação, por exemplo, para a Covid-19. Isso, é claro, está sendo investigado lá pela CPI da Covid-19 e pelo Ministério Público também. Exatamente, Ministério Público de São Paulo, porque a Prevent atua em São Paulo, em grandes hospitais que inclusive foram usados exclusivamente para casos de Covid. E muitos pacientes que participaram desses testes, o que é mais assustador, sem ter noção de que estavam sendo testados. E hoje, o governador João Dória falou sobre isso também, né, Bruna Barbosa? Falou sobre a investigação desses casos. Oi, Bruninha. O que o governo vai fazer? Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde para todos que nos acompanham. A gente deve ter mais uma CPI investigando a Prevent Senior, dessa vez por aqui, pela Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo, que deve instaurar uma comissão parlamentar de inquérito. Então, os deputados aqui de São Paulo poderão ouvir os indiciados, médicos, diretores, algumas testemunhas também da Prevent Senior, requisitar informações, alguns documentos da operadora, determinar quebras de sigilos, o mesmo esquema que a gente já vê na CPI da pandemia que acontece em Brasília. Só que para que isso aconteça, pelo menos 32 parlamentares precisam assinar o requerimento solicitado pelo presidente da Alesp, deputado Carlão Pinhatari. O governador João Dória acredita que todo esse trâmite, essa instauração da CPI comece já na semana que vem. Além disso, a Secretaria de Saúde do Estado também vai fazer uma fiscalização mais rígida em todos os procedimentos da Prevent. Vamos ouvir o governador de São Paulo, João Dória. Foi informado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que deverá ser aberta uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para proceder à investigação de todos os procedimentos da Prevent Senior. Estamos apoiando esta decisão da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que deverá ser colocada em prática já na próxima semana. É preciso colher as assinaturas para proceder à implantação desta CPI. Bom, e aí eu tenho certeza, Joel, que além dos envolvidos com os planos de saúde, as pessoas que sofreram diretamente com isso devem acabar envolvidas também. Então, para prestar depoimento, familiares de pessoas que estavam internadas, que não sobreviveram, inclusive, nessa pandemia. E o Juliano Dipp está acompanhando de perto essa situação já há alguns dias, conversando com essas pessoas, acompanhando casos de pacientes que eram atendidos pela Prevent e tiveram algum problema relacionado aí a essa questão dos medicamentos durante a pandemia. O Juliano já está aqui com a gente também. Ou que simplesmente superaram a doença e logo depois tomaram conhecimento, que serviram de cobaias, Todo teste é necessário, todo estudo é necessário, mas ele vem junto com um acompanhamento profissional extremamente cauteloso. E com transparência. E com autorização dos órgãos reguladores. E ao que tudo indica, nada disso aconteceu. Distante disso. Então há essa possibilidade mesmo de muitas pessoas terem sido servidas de cobaias mesmo, sem que tenham autorizado nenhum ponto para que isso acontecesse, nenhuma vírgula para que isso acontecesse. Juliano Dipp, muito boa tarde a você, meu amigo. Bem-vindo sempre ao Bora Brasil. Oi, João. Obrigado, Joel. Obrigado, Ana. Boa tarde a vocês dois. Olha, a equipe do Jornal da Band teve acesso ao dossiê preparado pelos médicos da Prevent e que foi entregue pela advogada para a CPI. E o que consta lá é exatamente isso que você suspeita, Joel. Mensagens de celular enviadas por diretores da Prevent Senior pedem que os familiares e os pacientes não sejam sequer avisados que estão sendo expostos ao tratamento com hidroxicloroquina e ivermectina. Claramente, a troca de mensagens mostra que há um estudo, uma pesquisa com pelo menos 600 pacientes sendo conduzida, mas sem respeitar esses parâmetros legais que o Joel mesmo lembrou. Ainda em outro momento da denúncia, aparece um áudio
de um dos diretores da Prevent, um áudio que nós também vamos mostrar hoje no Jornal da Band, em que ele pede para que os médicos apressem a divulgação, ou melhor, a preparação de relatórios sobre a pesquisa feita em seus pacientes, enfatizando que precisam de resultados positivos no que diz respeito ao sucesso do tratamento. Ele cita até que o presidente da República aguarda essas informações para envio para o Ministério da Saúde. A denúncia apresenta, inclusive, um tweet do presidente Jair Bolsonaro comentando os dados da pesquisa feita pela Prevent Senior. É verdade, muitos pacientes também tiveram problemas com a hidroxicloroquina e a gente conversou com parentes de alguns deles. Conversamos com parentes de pacientes que não conseguiram sequer fazer o exame de Covid e que ficaram expostos, internados em quartos ao lado de outros pacientes positivados. Além disso, fomos também até o Ministério Público hoje, inclusive amanhã. O Procurador-Geral, Dr. Sarrubo, tem uma entrevista marcada aí na Rádio Bandeirantes, vai conversar com o Pedro, acho que no Jornal Gente, e ele conversou conosco também para o Jornal da Band e disse que montou essa força-tarefa de investigação para saber se há o crime de homicídio, a suspeita de homicídio por parte da empresa, da organização. O dossiê que foi entregue à CPI é o que está anexado também ao processo, ao inquérito dentro do Ministério Público. O inquérito já existia desde março deste ano. Ontem foi formada uma força-tarefa com mais 4 promotores para auxiliarem o promotor inicial, portanto são 5 agora, porque segundo o Procurador-Geral do MP, Mário Sarrubo, há um número grande de pessoas a serem ouvidas. E ele faz o convite para que outras pessoas que queiram também prestar esclarecimentos ou fazer alguma denúncia procurem o Ministério Público. No caso do MP, a denúncia de março foi anônima e foi a partir dela que eles iniciaram a investigação que se arrasta até agora. Joel, e só finalizando, terça-feira a advogada dos médicos será ouvida na CPI. Ela já adiantou a nossa reportagem que tem sofrido seguidas ameaças. A gente lembra que essa semana a gente já divulgou que ela teve o escritório invadido e alguns documentos levados. Inclusive já fez boletim de ocorrência sobre isso. Joel e Ana. Isso, vai prestar depoimento lá em Brasília, né? Vai conversar com os senadores a respeito disso. A situação está pesada, pesadíssima. Além dela, o empresário lá, o Heng, dono da Van, também será ouvido. Na quarta-feira. O dono da Van vai falar. A mãe dele faleceu aqui em São Paulo, internada também, lutando contra a Covid-19. Agora, Odip, você disse aí que há algumas mensagens que já foram levantadas e que nessas mensagens determinadas pessoas da Prevent pediam para outras para que os pacientes não soubessem mesmo dos medicamentos que seriam ministrados, tipo assim, olha, aplica aquele medicamento nele, anota os resultados, mas não deixa ele saber não deixa ele ficar sabendo de jeito nenhum. Para não ter o risco de uma negativa, talvez? É mais ou menos isso? Eu vou ler para vocês aqui a foto textualmente como está no documento, porque eu estou com ele aqui, o dossiê foi entregue à nossa reportagem e estou com ele na mão aqui. Eu vou abrir em instantes aqui, já está na minha mão, olha só. A mensagem diz o seguinte: iremos iniciar o protocolo da hidroxicloroquina e azitromicina para uma gama de pacientes ambulatoriais que preencheram o critério. Observação: não informar o paciente ou familiar sobre a medicação e nem sobre o programa. Qualquer dúvida, estou à disposição, Dr. Fernando Oikawa. Cara, isso é muito louco, Eu fico tentando imaginar o que está passando agora na cabeça das pessoas que têm esse plano de saúde, que é um plano de saúde muito popular e não à toa, Joel. Porque tem bons hospitais modernos, e o preço é muito acessível, um plano voltado para idosos. Eu fico pensando, por exemplo, fosse com minha mãe, com meu pai, tivesse passado por uma coisa dessas, tivesse falecido, inclusive, como muitos morreram, sem nunca ter tido a possibilidade de saber que eles estavam participando de um experimento. Agora imagine um médico chegar para você, falar assim, olha, Ana, seu pai ou sua mãe está internado e eu acredito que esse medicamento aqui pode funcionar, mas esse medicamento não tem aprovação. Eu quero utilizar. Você autoriza? Você pode autorizar ou não.
Essa é uma situação. É outro papo, é outra uma situação coisa. completamente diferente dessa que foi colocada pelo Juliano aqui, que foi levantada pela própria CPI, gente. Isso é criminoso. Isso é muito criminoso. Não à toa nós teremos uma CPI muito provavelmente instaurada aqui em São Paulo. A Bruna acabou de dar essa babola. Além da de Brasília, além do Ministério Público, além da polícia que deve entrar nesse caso também, além de tudo, além da Secretaria Estadual de Saúde, porque todos perceberam que a gravidade é tamanha que não tem como você deixar de investigar de forma profunda mesmo. Exatamente, e né? punir as pessoas envolvidas. É assustador, não é, Dip? É o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Enfermagem, todos correm com investigações paralelas. O PROCON de São Paulo também já iniciou a sua investigação por causa de reclamações de pacientes, porque quem quiser, o ouvinte que tiver a curiosidade, vai lá no Reclame Aqui e escreve Prevent Senior. Inclusive, muitas páginas do Reclame Aqui estão anexadas no dossiê feito por esses 12 médicos e assinado pela advogada que vai ser ouvida na terça-feira agora na CPI. Porque há muitas coisas, muitos problemas levantados, por isso muitas investigações surgindo ao mesmo tempo. Claro, todas integradas também, né? Elas se conversam. O dossiê, por exemplo, que foi enviado à CPI também será encaminhado pela CPI para o Ministério Público Estadual aqui de São Paulo, diante dessa força-tarefa que foi instaurada. No próprio Ministério Público, inclusive, tem uma outra investigação na Promotoria de Saúde, né? Porque essa que é da força-tarefa é da vara criminal, é do Ministério Público na área criminal. E há uma outra investigação na área da saúde também. Juliano Dip, meu amigo, muito obrigado, viu? Um grande abraço a você, um ótimo final de semana, até semana que vem. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, Juliana. A gente vai seguir acompanhando os próximos passos dessa investigação.